E aí, bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim, aqui é o professor André de História. Tô tendo um problema aqui com o link, ele não tá entrando na reunião, tá? Mas então eu vou deixar gravado o vídeo aqui para vocês, então, pra pelo menos ter o vídeo gravado aí, já que não vamos conseguir nos conectar, tá? Então eu vou deixar aqui, o nosso tema é a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu lá de 1914 a 1918, aí então vão ser 4 anos aí de guerra, embora que os países envolvidos eles achavam que a guerra ia durar pouco, ia ser bem rápido, tá? Mas então dura aí 4 anos, vai ser no início lá do século XX, 1914, e isso ela fica por 4 anos, foi uma das grandes guerras da humanidade. Na época foi a maior guerra que já existiu. Depois vai ter a Segunda Guerra Mundial, que vai mudar isso, mas até 1918 era a primeira. Certo? Então, Primeira Guerra Mundial, também conhecido como Guerra das Guerras ou a Grande Guerra. Resuminho aqui para vocês o que foi. Foi um conflito armado que ocorreu no século XX no território europeu, principalmente. Tá? Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Vão ter bastante avanços que vão ser utilizados nessa guerra. Tá? A gente vai ver quais foram esses avanços. Causas para o conflito. Então, são 4 principais as causas que vão levar a esse conflito. Né? Primeiro, as disputas imperialistas entre os impérios. Então, os países da Europa lá em 1914, eles eram grandes impérios. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo, Império Francês, tá? Império do Reino Unido, da Inglaterra, todos esses países eram impérios. E eles viviam disputando por territórios. Então, cada um deles queria um território cada vez maior. Então, lá na África e na Ásia, principalmente. Então, chamado de imperialismo. Então, eles tinham essa disputa entre os impérios, é um dos motivos que leva para a guerra. Né? Além disso, o segundo ponto é o nacionalismo. Né? O nacionalismo era a ideia de que sua nação era melhor que as outras. Né? Então, isso também levou eles a brigarem. Além disso, as alianças militares. Então, os países eles formam alianças entre eles e que essas alianças eram grupos que, se tivesse um conflito armado, eles entrariam em guerra. Então, entrou esse conflito e todas as alianças participaram. E o quarto motivo é a corrida armamentista. Tá? Então, todos os países, antes mesmo de começar a guerra, já estavam armados, já estavam preparados para uma guerra, antes mesmo dela começar. Tá? Então, eles já estavam se preparando, isso é um dos motivos que leva para a guerra. Certo? Vamos lá, então. Esses são os 4 motivos, então. Quem que vai lutar na guerra vão ser a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança, tá? Ou os aliados aqui, os aliados, que é o Império Britânico, França, Império Russo e Estados Unidos, contra as potências centrais. Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Tá? O início da guerra vai começar com a morte do Francisco Ferdinand. E esse Francisco Ferdinand ele vai ser morto aqui na região da Sarajevo, tá? Que era da Áustria-Hungria. E ele vai ser morto pela Sérvia. Tá? Então, a partir do momento que ele vai ser morto, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, e aí o Império Russo declara guerra à Áustria-Hungria, e aí começam todos eles. A França entra no meio, o Reino Unido entra contra a Alemanha que era aliado da Áustria-Hungria. Tá? E aí começa a guerra em 1914 com o assassinato. Tá? Aqui é a prisão do assassino lá do príncipe herdeiro, que é o Gravilho Príncipe, quem foi que matou o Francisco Ferdinand, que deu início à guerra.
Eu falei, então, a guerra começa aqui em 1914 e vai até 1918. Vamos ter duas fases nessa guerra. Tá? A primeira fase, a guerra de movimentos. Tá? Que está no texto de vocês, tem tudo isso que eu estou falando. Tá? Aqui eu só estou fazendo uma apresentação mais sucinta para ajudar vocês a entenderem. Primeira guerra, a guerra de movimentos. É a guerra em que os países estão se movimentando pela Europa. Tá? A Alemanha está avançando contra a França está se defendendo contra a Alemanha, a Rússia está invadindo a Alemanha. Aqui no norte da África também temos os avanços do Império Austro-Húngaro. Tá? Ele vai tentar invadir a Rússia. O Egito, que é aliado da Inglaterra, vai tentar invadir também. Então, a primeira fase é a fase que eles estão se movimentando. Ela vai de 1914 até 1915, mais ou menos, em um ano nesse movimento. Até a chegada da fase 2, que é a fase das trincheiras. Tá? Então as batalhas se desenvolveram principalmente nas trincheiras. A primeira fase ela é mais rápida, eles só movimento, mas chega um ponto eles não conseguem mais avançar, nem ir para frente nem para trás. E aí eles fazem as trincheiras, que eram esses buracos que eles faziam no chão. Tá? Inventei aqui na imagem, faziam buracos, tem no texto de vocês também. Faziam aqui, e aqui eles ficavam entrincheirados para impedir que o inimigo avançasse e impedir que o inimigo também recuasse. Então eram as trincheiras. Tá? Aqui temos a foto de uma mão aqui na trincheira, tirada lá no norte da França, em 1916. Né? Então, como que eles viviam nas trincheiras? Então, o avanço do inimigo era parado através do arame farpado, que impedia que eles avançassem. Tá? A infantaria era armada com metralhadoras. Né? Em 1915, eles começaram a utilizar gás tóxico, principalmente a Alemanha. Depois, os outros países começam a utilizar também. Tá? Tudo isso era para impedir que os inimigos avançassem ou tentaram invadir o território inimigo. Tá? E a alimentação era feita à base de carne, vegetais. Então, os soldados que ficavam lá nas trincheiras viviam com base nisso. E a comida era bem pouco, era bem escassa. Que dois soldados entrincheirados, tá? Morreram os dois na trincheira. Aqui também. Aqui então temos uma imagem. Imagem da guerra. Tá? Que aqui essa região era entre uma trincheira e outra. Era chamado de terra de ninguém. Tá? Aqui também temos uma fábrica na Inglaterra. Tá? Enquanto as pessoas, os homens estavam trabalhando, lutando na guerra, as mulheres estavam trabalhando nas fábricas. Tá? Então a maioria das fábricas de produção de qualquer coisa foi conduzida pelas mulheres. As mulheres trabalhavam. Tá? Então foi um grande movimento de mulheres trabalhando nas fábricas. Claro que elas já trabalhavam em outros lugares, na casa, mas elas começam a trabalhar nas fábricas em lugares que eram dos homens. Certo? Isso durante a guerra. E aí temos a entrada dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos entrou na guerra por um motivo principal, que é dinheiro. Então, eles estavam vendendo combustível, alimentos, produtos industriais, tudo para os países em guerra, principalmente para a França e para a Inglaterra. Tá? E eles estavam vendendo de forma a pagar depois, no crediário, digamos assim. Né? Só que com o passar do tempo, os Estados Unidos percebeu que a França e a Inglaterra estavam perdendo a guerra. Tá? E ele não queria, os Estados Unidos não queria que essa dívida não fosse paga. Então, se a França e a Inglaterra perdessem a guerra para a Alemanha, os Estados Unidos não iria receber o dinheiro deles. Então, isso faz com que eles entrem na guerra, tá? Em 1917. Então, 3 anos depois que a guerra já tinha começado, eles entraram na guerra. E a entrada deles foi crucial e foi decisiva para a vitória dos aliados. Os aliados conseguem vencer
com a entrada dos Estados Unidos. Essa aqui temos algumas imagens. E aí a guerra termina só em 1918 com o rendimento de todos os países. A Alemanha se rende, o Império Austro-Húngaro se rende, o Império Turco-Otomano também. E aqui temos os resultados da Primeira Guerra. Os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. Nesse tratado, a Alemanha teve seu exército reduzido e a indústria bélica controlada, não podia ter um exército muito grande. Além disso, teve que devolver à França territórios que ela tinha avançado, que tinha tomado durante a guerra, tá? E a Alemanha também teve que pagar todo o prejuízo da guerra aos países que perderam, certo? Isso aqui é uma imagem do Tratado de Versalhes, que foi esse tratado assinado em 1918, né? 1919, na verdade. Então, depois do conflito, os Estados Unidos se tornam o país mais rico do mundo, famílias são destruídas, os impérios são desfeitos, principalmente o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Tá? Em 1919 é tentado criar uma Liga das Nações, que era para impedir que houvesse outras guerras, mas ela não consegue. Essa Liga das Nações não vai impedir a Segunda Guerra, tá? Porque a Alemanha ela vai ser totalmente destruída. Ela vai ficar numa crise gigantesca. E isso faz com que surjam movimentos contrários à democracia, que no caso vai ser o nazismo, liderado pelo Adolf Hitler. Mas isso é para a Segunda Guerra. Certo? Então, é isso. Por hoje é isso. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem ou me perguntar no vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.